Olá! Vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre escurecimento dos alimentos. O escurecimento dos alimentos é um fenômeno, como o próprio nome diz, que vai ocorrer, então, alteração da cor de um alimento. Então, ele vai passar normalmente de um estado mais branco, de um estado mais claro, para um estado mais escuro. E você tem várias colorações, várias tonalidades de escurecimento, que pode ser desde um amarelo, um amarelado, passando por um bege, um marrom claro, um marrom escuro, até ficar preto. Então, são vários estágios que você tem do escurecimento. Esse escurecimento ele pode ser desejável ou indesejável, porque além da alteração da cor, o processo de escurecimento dos alimentos também vai causar alteração do aroma e do sabor dos produtos. Esse processo ele pode ser desejável, por exemplo, num produto de panificação ou nos produtos de assados de uma forma geral, alimentos cozidos, alimentos assados. A massa do pão é uma massa, aquela massa de água e farinha que não tem um sabor agradável. Um bolo também, que é aquela massa farinhenta que não tem um sabor agradável. A carne crua também não tem normalmente um sabor agradável. E depois que ele passa pelo processo de escurecimento, ele tem um aroma agradável, aquele cheiro de pão saído do forno, que é um cheiro que todo mundo gosta. Tem aquele sabor do pão que é bem característico, também que é bem agradável, assim como os alimentos que são assados, que tem aquela coloração mais branca, aquele frango, por exemplo, que ele é muito branco, depois que você assa, depois que você cozinha, ele fica com aquela cor mais dourada e aquele aroma e aquele sabor característico do frango assado, que também é uma coisa que todo mundo gosta. Então, esse é um processo que ele é desejável, você quer que esse alimento escureça. Mas pode acontecer também esse processo de escurecimento ele ser indesejável, como no caso, por exemplo, de leite em pó. Quando a indústria de alimentos ela faz o leite em pó, se o leite escurecer, isso para o consumidor não é desejável. O consumidor ele rejeita esse produto, porque quando a gente pensa em leite em pó, a gente pensa num produto branco e não um produto escurecido. Se a gente pegar, por exemplo, os vegetais, uma maçã, por exemplo, onde ela escurece também, esse processo também é indesejável, já que além da coloração não ser agradável, o gosto daquele alimento quando escurecido, aquele vegetal quando escurecido, também não fica muito agradável. Então esse processo ele pode ser desejável ou indesejável. E do escurecimento, a gente tem dois tipos de escurecimento. A gente tem o escurecimento não enzimático, que ele necessita, então, para acontecer, um açúcar redutor, e ele tem esse nome de açúcar redutor porque ele tem a característica de reduzir o estado oxidativo de metais. Então, se eu pegar, por exemplo, minerais como ferro, cobre e colocar junto com esse açúcar redutor, ele vai alterar o estado oxidativo desse mineral. Essa redução, essa porção redutora desse açúcar redutor é dado pela hidroxila lá do carbono 1. Então, se a gente lembrar da aula de carboidratos, que o carbono 1 tem uma hidroxila que faz, por exemplo, a reação de glicosídica, a ligação glicosídica, é justamente esse carbono 1, essa hidroxila do carbono 1 que tem essa capacidade de reduzir metais. Então, esse açúcar é redutor. E ele também, o processo de escurecimento não enzimático, ele tem a característica de ter que ser catalisado pela temperatura. O que significa? Catalisado significa acelerado, é um processo, é alguma coisa que vai acelerar as reações químicas. Então, se eu não tiver esse catalisador, o processo ele demora muito. Por exemplo, a catarata, aquela doença que a gente tem nos olhos, que o nosso cristalino, ele que é transparente, com o passar do tempo ele fica branco, esbranquiçado. Essa reação é uma reação de escurecimento e ele demora anos para acontecer. Então, normalmente, a catarata ela é uma doença que dá somente pessoas idosas, pessoas que viveram muito, ou seja, essa reação demorou muito para acontecer. A partir do momento que eu coloco a temperatura, essa reação de escurecimento é muito, muito rápido, que acontece, por exemplo, no produto de panificação ou no produto dos assados, que eu coloco no forno depois de 30, 40, se eu começar a ver depois de 20 minutos no forno, ele já começa a escurecer, ele já passa do estado branco para o estado amarelado. Então, o processo de escurecimento ele já começou a acontecer. Então, a temperatura catalisa, ela acelera a reação de escurecimento. E a gente tem o escurecimento enzimático, que ele tem a característica que ele precisa da enzima para acontecer. Então,
pelo próprio nome diz, né? Então, o escurecimento enzimático eu preciso da enzima. O não enzimático eu preciso da temperatura e de um açúcar redutor para acontecer. No caso do escurecimento não enzimático, existem dois tipos de escurecimento. A gente tem a reação de Maillard e a gente tem a reação de caramelização. Então, a primeira que a gente vai ver de escurecimento não enzimático é da reação de Maillard. A reação de Maillard, ela tem esse nome porque foi um químico francês, né, que chamava Maillard, que identificou e relatou para a comunidade científica do porquê que alguns alimentos escureciam quando você colocava ali na temperatura. Ele verificou, ele descobriu que essa reação acontecia com uma ligação da glicose, então quando ele misturava a glicose com um aminoácido que estava presente no alimento. E quando essa substância de glicose mais um aminoácido era colocado no fogo, então catalisado para a temperatura, aquela mistura ela escurecia. Então, a reação de Maillard ela vai acontecer com açúcar redutor. Então, na verdade, quando ele fez o experimento, ele fez com glicose, mas hoje sabe-se que qualquer açúcar redutor tem essa capacidade. E ele fez com alguns aminoácidos na época, hoje a gente sabe que qualquer aminoácido, quando ligado com açúcar redutor, ele vai iniciar então a reação de escurecimento. A reação de Maillard ela é dividida em 3 fases, onde você tem a fase inicial, intermediária e a final. A fase inicial acontece com a condensação da carboxila, né, do açúcar redutor, com grupamento amina de uma proteína ou de um aminoácido. Ou seja, tem um açúcar redutor, aquele C-O aqui, da glicose aberta, ou se ela estiver ciclizada, vai ser aquele COH, né, então aquela parte da hidroxila, e ela vai reagir com o grupamento amina do aminoácido ou da proteína. Então, quando eu tenho essa ligação, onde eu tenho a saída desse oxigênio, eu tenho a saída desses 2 hidrogênios aqui formando água, eu tenho então a ligação dessa dupla ligação do carbono com o nitrogênio. Então eu passei de uma glicose mais uma proteína e formei um novo composto, que é um composto chamado de base de Schiff. Notar que essa reação dessa base de Schiff, ela é reversível. Então no alimento está toda hora formando base de Schiff e separando, ou seja, a concentração dessas duas moléculas, né, dessas duas reações, ela é praticamente igual. Mas pode acontecer que nessa base de Schiff, ela vai sofrer um rearranjo, como vocês podem ver que tem essa perda da dupla ligação com o nitrogênio e eu tenho uma ligação com o hidrogênio aqui nesse carbono, então eu tenho um rearranjo que ele vem através aqui do segundo carbono. Aí esse carbono aqui ele faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então eu tenho essa perda desses hidrogênios que vão passar aqui para a molécula, eu tenho um rearranjo. Esse rearranjo é chamado de rearranjo de Amadori, né, que forma um produto de Amadori, e essa reação é praticamente irreversível. Ela mais forma produto de Amadori do que volta para a base de Schiff. Até aqui, o alimento ele não escurece, não acontece nada, digamos assim, com o alimento. Ele se mantém na mesma coloração. Quando eu coloco esse alimento no forno, na frigideira, na panela, ou seja, eu aplico calor nesse produto, aí sim eu tenho uma pirólise a partir do produto de Amadori. Pirólise, lise, quebra. Piro significa fogo, então é a quebra desse produto pelo calor. Então, a partir do momento que eu tenho essa quebra do produto pelo calor, aí sim eu começo a minha reação de Maillard. Então, essa quebra do produto de Amadori é totalmente irreversível e é a partir dessa quebra do produto de Amadori que eu começo a formar uma série de reações químicas, eu tenho a formação de uma série de novos compostos que aí sim vão começar a impactar na formação da coloração do alimento. Então, a partir do momento que eu tenho a quebra pirólise do produto do Amadori, eu tenho a minha fase intermediária. Nessa fase intermediária que vai acontecer então essas diversas reações químicas que vão dar origem a diversos outros produtos químicos, que por sua vez sofrem diversas outras reações químicas, dando origem a diversos outros produtos químicos. Então essa fase intermediária é uma fase onde eu tenho uma alta formação de diversos produtos químicos, de outros compostos
sempre a partir daqui, porque esse produto de amador ele pode sofrer uma lise aqui no começo, no meio, no fim, enfim, então pode ter diversas reações de diversos produtos. E depois eu tenho então a minha fase final da reação de Maillard, que é onde, independente do tipo de reação que acontece na fase intermediária, independente da forma ou tipo de produto formado, a parte final é onde eu começo a ter a formação de uns produtos nitrogenados chamados de melanoidinas. E essas melanoidinas elas têm coloração marrom. Então são essas melanoidinas que escurecem ou dão a coloração para o alimento. Então, independente dos tipos de reações intermediárias que eu tenho aqui, de produtos ou reações químicas, todos esses produtos, todas essas reações levam, ou pelo menos a maioria, levam à formação das melanoidinas, que essas melanoidinas ela têm coloração marrom. Logo, o alimento ele escurece. Então, essa aqui é um esquema geral da reação de Maillard, onde eu tenho então o início da reação, formando então o rearranjo de Amadori, e a partir do momento que eu tenho a quebra, a pirólise desse produto de Amadori, eu tenho diversas reações químicas que podem dar origem a diversos produtos que vão sofrer diversas outras reações químicas que, independente do tipo de reação que acontece, eu tenho a formação das melanoidinas, ou seja, eu tenho o escurecimento desse meu produto. A outra reação de escurecimento não enzimático que a gente tem é o processo de caramelização. E o processo de caramelização ele se distingue da reação de Maillard porque ele precisa da reação, ele precisa do açúcar redutor para acontecer, mas ele acontece na ausência de um aminoácido ou ausência de uma proteína. Então, para a reação de Maillard, eu preciso de açúcar redutor e uma proteína, um aminoácido. E a caramelização, só o açúcar redutor. O açúcar, normalmente é estável a temperaturas de até 120 graus Celsius. E a partir do momento que essa temperatura ultrapassa 120 graus Celsius, esse açúcar ele se liquefaz, ou seja, ele começa então a ter a alteração física, né? Ele passa do estado sólido para o estado líquido, e eu começo a ter também pirólise desse açúcar redutor. Então eu começo a degradar esse açúcar, né? Então em vários pontos onde eu tenho no final desse produto de caramelização compostos que são amarronzados, compostos escuros que a gente chama de caramelo. A reação de caramelização, ela, assim como a reação de Maillard, ela é altamente complexa e até hoje não se sabe todos os intermediários da caramelização. Mas isso não importa tanto. O que importa é que o alimento, que o açúcar, ele é branco e ele fica na cor amarronzada, uma cor caramelada. Então eu tenho um escurecimento desse produto. E o caramelo, não só ele tem uma cor agradável, como ele tem um sabor agradável, um aroma agradável, e ele é utilizado, por exemplo, na indústria de alimentos como corante. A cerveja se coloca caramelo para dar aquela cor mais amarelada, aquela cor mais dourada para a cerveja. Algumas empresas colocam caramelo. Em outras bebidas também é adicionado caramelo justamente para você alterar a cor, deixar com uma cor mais agradável. E o caramelo industrial obtido, né, que é usado na indústria de alimentos, ele tem 4 classes. E cada classe depende se esse caramelo ele é feito na ausência de sais ou se tem determinados tipos de sais ali que eles colocam na composição. Então você pode ter um caramelo mais marrom, que é o caramelo mais comum, e você pode ter um caramelo mais avermelhado, que é usado, por exemplo, em alguns tipos de cerveja. Então, depende do seu objetivo, do tipo de corante que você quer, você pode alterar então a composição desse caramelo. E depois a gente viu o escurecimento enzimático, que é o escurecimento que necessita de uma enzima para acontecer. O escurecimento enzimático ele acontece nos vegetais e ele precisa de uma enzima que é da classe das polifenol oxidase, ou seja, elas oxidam os polifenóis presentes nos vegetais. Então, polifenóis são compostos que a gente vai ver eles mais por fim da disciplina, que eles são compostos que trazem uma série de benefícios para a saúde, mas
Dentro desses vegetais tem uma enzima que normalmente ela fica inativa, ela está presente, mas ela não tem ação no vegetal. E a partir do momento que esse vegetal ele sofre um dano, pode ser um corte, um furo, um amassado, ele tem um dano, essa enzima ela é ativada e ela começa a oxidar, ela começa a reagir com os polifenóis presentes desses vegetais e o resultado final são a produção de compostos escuros. Só para vocês terem uma ideia, esses danos nos vegetais, esse escurecimento enzimático, ele é responsável por até 50% da perda dos vegetais que a gente tem ao longo, desde a colheita até chegar à mesa do consumidor. Tá? Então, esses amassados, esses furos que os vegetais têm, eles escurecem, eles sofrem também alterações da textura dele, do sabor dele, e esses alimentos são desprezados. Cerca de 50% dos alimentos são desprezados por causa dessa enzima, da ação dessa enzima. Para o escurecimento enzimático acontecer, ele precisa de 3 coisas. A primeira coisa que ele precisa, claro, é da enzima. Né? A segunda coisa que precisa acontecer é a presença de oxigênio. Então, quem ativa essa enzima é o oxigênio. Então, por isso que essa enzima ela é ativada quando o vegetal sofre um dano, um corte, um furo, um amassado. Então, a casca se rompe, eu tenho a penetração do oxigênio para dentro desse vegetal, e esse oxigênio ele vai ativar a polifenol oxidase. E para acontecer, preciso ter também então um substrato, eu preciso dos polifenóis para a enzima poder oxidar. Então, se eu quiser evitar que o escurecimento enzimático aconteça nos vegetais, é só eu começar a trabalhar para retirar alguma desses 3 itens que são necessários para acontecer o escurecimento. Uma das coisas que eu posso fazer é temperatura. Então, eu aplico altas temperaturas. Como a gente já viu na aula de proteínas, a alta temperatura desnatura a proteína. E a enzima, ela é uma proteína. Então, a partir do momento que eu aplico temperatura, eu asso, cozinho, eu aplico uma alta temperatura naquele vegetal, ele não vai escurecer, justamente porque a enzima vai passar do seu estado quaternário terciário, que é um estado dobrado, bem definido, para um estado não definido. E com isso a enzima perde atividade. Vocês vão ver no próximo semestre, começar a ver na disciplina de técnica dietética, que existe um processo chamado de branqueamento, que é onde você submete o vegetal, você ferve esse vegetal por 1-2 minutos e depois você dá um banho de gelo nesse vegetal para parar o cozimento. Então, esses 2 minutos que você está fervendo esse vegetal são suficientes para você inativar a enzima. Você dá banho de gelo para você parar o cozimento e isso dá depois. Esse vegetal ele fica até com uma cor mais bonita, então ele não escurece. Você pode congelar esse alimento, ele dura mais tempo na geladeira, justamente porque a enzima foi inativada. Então, se eu quiser inativar, eu posso inativar a enzima. Se eu não quiser que o escurecimento enzimático aconteça, eu posso inativar a enzima pela temperatura. Uma outra forma de inativar a enzima é o pH. Eu baixo o pH desse alimento. Vocês já viram, acho que vários programas de receitas, programas culinários, que a pessoa corta uma maçã, corta uma batata, corta algum vegetal, um abacate, por exemplo, e pinga limão nesse vegetal. O que aqui tem? O limão, ele é ácido, e a gente viu também na aula de proteínas que a acidez, o pH baixo, também inativa a enzima. Então ele também tem essa capacidade de mudar a conformação das proteínas, e com isso tem a inativação da polifenol oxidase. Então, por isso que aquela maçã, aquela batata, ou aquele alimento, aquele vegetal que pingou um limão, ele não escurece. Então, se mistura com um ácido. Você pode colocar também solutos. Os solutos podem ser sal ou açúcar. Por exemplo, aquelas frutas cristalizadas. Essas frutas cristalizadas que a gente encontra no mercado, se coloca açúcar. Na hora que você põe um açúcar ali, você retira a água e a enzima, para poder ter uma atividade, ela precisa ter uma quantidade de água dentro do vegetal. Então, se você retirar a água, isso você já deve ter visto também na aula de microbiologia, que para um micro-organismo ele poder se desenvolver, ele precisa de uma quantidade de água. Vocês devem ter visto em bioquímica também que uma enzima, para ela poder trabalhar até a sua ação, ela precisa de uma quantidade ideal de água, e quando adiciona o sal ou açúcar no alimento, ele vai tirar a quantidade de água do alimento, por osmose. Então essa enzima não vai trabalhar, ou seja, eu inativo a enzima, e essa enzima então não vai fazer o alimento escurecer.
E uma forma também de eu fazer é remover o oxigênio. Também vocês já devem ter visto em alguns programas culinários que a pessoa corta uma maçã, corta a batata e ela coloca na água. A água é um ambiente pobre em oxigênio. Então, se eu não tiver o oxigênio, esse alimento também não vai escurecer, ele não vai ativar a enzima. Então, eu posso inativar a enzima ou cozinhando, ou colocando ácido, ou colocando na água. Então, eu vou retirar o oxigênio, ou vou colocar num ambiente pobre em oxigênio, e a enzima também não vai ser ativa pela falta do oxigênio. Não dá para retirar o substrato, não dá para retirar os polifenóis, porque eles fazem parte da composição do alimento. Então, eu posso inibir, ou pelo menos atrasar o escurecimento enzimático trabalhando com temperatura pH absoluto ou removendo o oxigênio da equação. Bom, essa aqui foi a revisão da nossa aula sobre escurecimento de alimentos. Lembrando novamente que essa aqui é um vídeo de revisão. Muito mais detalhes foram fornecidos para vocês lá na sala de aula virtual, no material de aula. Então, leiam a aula deixada para vocês, leiam o material suplementar deixado para vocês também, para ajudar no estudo. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de colocar no item específico de dúvida, que eu vou responder para vocês. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!